meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai conversar sobre astrologia, como toda quarta-feira, e é um tema bem divertido, que vocês também falam bastante comigo aí nas redes sociais, e que eu noto que tem sempre aquela polêmica, né? É um tema que ao redor dele tem sempre muita polêmica. A astrologia é voltada para autoconhecimento, psicologia, direcionamento, desenvolvimento pessoal, né? Uma expressão que está muito na moda hoje em dia, ou é para previsão, né? Vamos descobrir o futuro, mãe de Ná. Na verdade, gente, se você for estudar a história da astrologia, a base de previsão, né, a ideia de prever eventos sempre fez parte da astrologia, porque ela está ali conectada com, primeiro, todo um processo que tem até a ver com astronomia, né? Houve uma época que não havia diferença entre astrologia e astronomia, era a mesma coisa, tá? A ideia de que a gente pode observar o céu e tentar entender alguma coisa a partir do que a gente conseguia ver, né? Esse desenvolvimento todo de conseguir ver os planetas, como que eles funcionam, como que eles se movem. Isso é muito novo, tá, gente? Houve uma época que tudo que se sabia era que conseguia se ver, assim, a olho nu. Então o ser humano vivia de observação. E a astrologia está muito ligada com essa questão da observação, né? Então a astrologia ela tem o objetivo tanto de prever, tá? Quanto de entender aí os mecanismos psicológicos, as influências dos planetas. Tudo que existe tem energia, nós também somos energia, portanto também somos influenciados. A questão da previsão está justamente ligada a essa influência das energias, dos objetos, das pessoas, né? Digamos que quando eu tenho ali um movimento de Urano e Marte, né? Marte e Urano, dois planetas brincando um com o outro, interagindo de alguma maneira, seja através de um aspecto de conjunção, de quadratura, as energias às vezes ficam um pouco turbulentas, ficam nervosas, as pessoas ficam meio elétricas, né? E aí a gente tem mais acidente no trânsito, por exemplo, mais discussões, brigas, que nem quando a gente tem a Lua fazendo aspecto com Marte, muitas vezes a gente vê as pessoas estressadas, né? Facilmente irritadas. Enfim, para vocês terem a noção, eu estou passando por um aspecto, eu estou passando por um trânsito nesse momento de Marte com Urano, e olha só, sou astróloga, hein? Eu sabia, mas eu esqueci que eu tô aí meio que, digamos que por causa desse aspecto que está acontecendo, esse trânsito que está acontecendo comigo nesse momento, eu tô ali com como digamos, uma certa predisposição a me acidentar. Ontem de tarde eu estava descendo as escadas e escorreguei, caí com o celular na mão, o celular pulou. Eu fiquei mais preocupada com a saúde do meu celular do que com a minha saúde, porque o meu trabalho é todo feito através de celular. Toda a minha vida tá no meu celular. Enfim, mas para vocês verem como é que o negócio realmente acontece, gente. Então vocês aí que estão passando por trânsitos de Urano e Marte aí, cuidado, tá? Porque a gente fica meio sem atenção, impulsivos, enfim. Então daí que vem a influência das coisas que acontecem, né? Recentemente a gente teve aspectos, acho que foi uma quadratura de Marte e Urano que pegou pesado, tá, gente? Pegou pesado, teve até incêndios. Eu me lembro que eu comentei justamente sobre a questão dos incêndios e aconteceu. Enfim, a gente sabe que as previsões acontecem mesmo em relação à astrologia. Mas vamos lá entender como que funcionam os trânsitos na nossa vida, tá? Existem alguns trânsitos. Gente, o que é trânsito? Vocês que eu tô falando aqui como se eu estivesse conversando com um monte de gente que entende astrologia, né? Não sei quanto você sabe de astrologia, mas vamos lá. Os trânsitos são os aspectos dos planetas, o que os planetas estão fazendo nesse momento, tá? Isso são os trânsitos do dia, da hora, né? Você pode ver a astrologia horária, né? O que está acontecendo. Agora, esses trânsitos também estão em relação ao teu mapa. Então, por exemplo, se a Lua nesse momento ela está ali na energia do signo de Câncer, como nós estamos hoje, mas no dia que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá com Lua em Câncer. Provavelmente no dia que eu postar, a gente já não vai estar mais. Então, não levem isso como uma verdade, só um exemplo, tá? Se eu tô no dia de Lua em Câncer, eu, Marina, tenho Sol em Peixes. Então, a Lua vai ali entrar em um trígono, né? Porque tá no mesmo elemento que o meu Sol. O que isso significa pra mim? Significa que
eu vou estar sentindo talvez uma certa harmonia dentro de mim. O dia pode ser também que eu tenha contato aí, quem sabe, com pessoas do meu passado, porque a lua em Câncer traz aí alguns elementos do passado. Enfim, eu posso estar um pouquinho saudosa nesse dia. Todo mundo vai estar passando por esse trânsito, mas esse trânsito vai afetar mais quem tem Câncer no mapa, quem tem signos de água no mapa. Agora, todos nós temos no nosso mapa astral o signo de Câncer. Então você tem que olhar lá no seu mapa e ver em que casa está Câncer. A Lua vai estar passando por essa casa durante ali o período que ela estiver em Câncer. Então vocês entendem o que é um trânsito de maneira muito simples? Você vai olhar o teu mapa e você vai ver como que os planetas nesse momento, o signo e o grau desses signos no qual ele está nesse momento, ele afeta você diretamente. Por exemplo, se Marte está no signo de Touro e você tem Touro na casa 2, então Marte está na tua casa 2 nesse momento. Então pode estar afetando ali as questões de dinheiro, pode estar tendo uma certa luta para conseguir dinheiro, né? As coisas não estão vindo muito fácil. Enfim, isso é um trânsito, tá? Só que na astrologia, a gente tem trânsitos que a gente passa pessoal. Eu vou citar para vocês aqui 2 tipos de trânsito muito importantes. Existem várias formas de previsão de trânsitos na astrologia, então eu não vou entrar em detalhes aqui de todas. Eu selecionei 2 que eu acho que são muito importantes e qualquer pessoa aí que tem um conhecimento mediano de astrologia conhece ou deveria começar se você não tem, conheça nesse vídeo, porque é bom a gente saber, tá? A primeira é a Revolução Solar. Eu fiz um vídeo sobre Revolução Solar aqui no canal, sobre o ascendente de cada Revolução Solar, que basicamente é o teu mapa do ano, tá? O Sol volta ali para o mesmo lugar, aquele mesmo grau, enfim, as mesmas condições que ele estava no momento em que você nasceu, só que, óbvio, a gente está com os planetas fazendo novas conjunturas, novos aspectos, e esses aspectos ali direcionados ao teu próprio mapa, e assim a gente tem uma revolução solar, ok? Na revolução solar, a gente vai olhar o teu ano, os 12 meses, né? O que vai acontecer até você chegar no teu próximo aniversário. Então, essa parte de previsão dos trânsitos do ano é muito interessante para a gente ver qual o tema da tua vida. Como eu sempre falo, a Revolução Solar, ela mostra os degraus, né? Os degraus da nossa vida. Qual o degrau que você está nesse momento? Tem a ver com o ascendente da tua Revolução Solar, mas muito em parte ali o que está sendo ativado. Então, a tua Revolução Solar é importante você conhecer para saber o que você está fazendo esse ano. Qual o teu objetivo esse ano? O que está em foco na tua vida? Eu faço a Revolução Solar para os meus clientes às vezes e eles são super animados, a pessoa está super animada para viver um relacionamento, para conhecer alguém, mas o foco está todo na casa do trabalho, está todo na casa da carreira. Então fica claro pra gente que o foco não está na vida afetiva naquele ano, representada pela casa 7, como eu já comentei aqui, a casa 7, o descendente, enfim. Então a Revolução Solar mostra mais ou menos em que ponto da nossa vida a gente está nesse ano, e qual a proposta, como se fosse uma proposta pra gente, qual a proposta, o que você tem que fazer esse ano. Outro trânsito que a gente precisa conhecer, é importantíssimo que você conheça, é o retorno de Saturno, tá? O retorno de Saturno tem uma péssima reputação de ser aí um momento em que todo mundo passa uma brabeira, uma época de tragédia e miséria. Tá muito ligada essa visão à astrologia clássica, né, que vê Saturno como um maléfico. A astrologia védica também, acredito, ver Saturno dessa maneira. Se você tem Saturno na casa 7, você não vai casar. Se você tem Saturno na casa 8, seu marido, assim que você casar, vai perder o dinheiro. Não, nada contra com essas visões, gente. Eu acho que tudo na astrologia pode ser aproveitado. Eu estudo astrologia de todos os pontos. Eu estudo astrologia védica, astrologia clássica, astrologia moderna. Eu não tenho problema com astrologia. Eu quero saber o que todo mundo pensa para eu chegar à minha própria visão da astrologia. Eu não sou nem um pouco fiel a nenhum tipo de ideia. Eu gosto de misturar várias coisas e chegar à minha própria conclusão, como eu já falei pra vocês. Mas eu não vejo Saturno dessa maneira. Então eu acredito que o retorno de Saturno é quando Saturno volta lá para aquela mesma posição que ele estava no teu mapa natal. Então vai lá no teu mapa e olha, se Saturno está em Aquário no seu mapa, né, que nem eu, você está passando pela tua revolução.
né? Dependendo do grau. Se você tem Saturno em Capricórnio, você passou recentemente pelo teu retorno de Saturno. Como Saturno é um planeta que ele está associado às limitações, né? Aquilo que eu sempre falo é a nossa pele, né? A gente sabe que depois disso aqui vem algo que não sou eu. Então, o Marina, ele é limitado pelo meu corpo. Saturno rege isso na astrologia, né? O nosso corpo é a nossa limitação. A gente só começa a entender como o nosso corpo é uma limitação quando a gente fica doente ou quando a gente vai ficando velho, né? A gente vai envelhecendo, vai ficando mais limitado, né? Tudo vai ficando mais limitado pra gente. Saturno tá dizendo oi. Por isso que Saturno, ele só começa a falar com você a partir dos 30 anos, né? Então, o retorno de Saturno começa ali a partir dos 27 até os 29, depende do teu mapa, nem todo mundo é aos 29, nem todo mundo é aos 28. Então, assim, eu, por exemplo, comecei no meu retorno de Saturno com 30. Então, dos 27 aos 30 anos, você vai viver em algum momento ali a tua revolução de Saturno, né, o teu retorno de Saturno. E é aquele momento que Saturno volta ali para o signo em que ele estava quando você nasceu, para o mesmo grau. Isso é muito importante, tá? Ele tem que estar ali no grauzinho, então você olha o grau. Saturno está a 4 graus, ele está a 4 graus, Saturno em Aquário é 4 graus. Ele voltou ali exatamente para o mesmo grau que estava no teu mapa. E é um momento da nossa vida em que a gente está ali ganhando maturidade, né? Eu sempre digo que Saturno, como eu falei, ele não conversa com a gente enquanto a gente não tem essa maturidade. Até lá, até os 30 anos a gente não sabe muito bem quem a gente é. É interessante que a gente também toma posse do nosso sol a partir dos 30 anos, a gente passa a usar menos a persona, né, do ascendente. E Saturno também vem aí fazendo uma série de cobranças. O que você fez até agora? E faz a gente repensar coisas, traz ali uma certa crise existencial, tá, gente? É normal a partir dos 27 até os 30, 31. Não é porque o seu retorno de Saturno acabou que acabou a influência. Não é assim, você ainda está passando pelo processo do retorno de Saturno. Então, você pode ainda ali com os 32, 33 anos ainda tá saindo daquela energia, tentando ainda entender o que aconteceu nesse processo. Aquele período da vida em que você está sendo chamado a uma certa responsabilidade, dependendo da dignidade de Saturno no teu mapa, gente. Dignidade em que signo ele tá, se ele tá em exílio, se ele tá exaltado, se ele tá em domicílio, ou seja, se ele tá no signo que ele gosta de estar, ou se ele está no signo que ele não gosta de estar. Posso fazer um vídeo explicando isso melhor, não vou entrar em detalhes nesse aqui especificamente. Pode ser mais difícil ou mais fácil, tá? Se você já tem uma energia saturnina, digamos assim, no teu mapa, se você tem Capricórnio no teu mapa, se você tem Saturno forte no mapa, ou fazendo aspectos, talvez você já saiba lidar melhor com a energia de Saturno, mas enfim, definitivamente é mais difícil para algumas pessoas do que para outras. O retorno de Saturno pode sim, gente, trazer situações em que você tem que encarar as tuas limitações, como eu falei. Então, não tem mais como fugir disso. Se você deixou algum problema não resolvido, quando você chegar ali no retorno de Saturno, você vai ter que resolver, você vai ter que encarar, seja uma doença, seja uma relação que não está funcionando. Relacionamentos, tá, gente? Se você casa antes dos 30 anos, o retorno de Saturno pode ferrar muito com o relacionamento. Então, a pessoa saber que você está passando pelo teu retorno de Saturno é importante, porque é aquela coisa, talvez você mude e a pessoa não. Ou a pessoa muda e você não gostou da mudança. Enfim, essa crise existencial que causa ali o retorno de Saturno pode acabar espirrando nos relacionamentos quando você já casou ali antes dos 30, tá? Para algumas pessoas eu diria que casar depois dos 30 é essencial. Não casar antes dos 30 anos, quando tem Saturno forte no mapa, ou Saturno na casa 7, ou Capricórnio na casa 7. Quem tem Saturno ali envolvido com os planetas do amor, como Vênus, o ideal é que a pessoa, ela realmente... Claro, ninguém vai deixar de casar porque eu tô falando isso, né? Mas o interessante que eu já observei
na minha prática como astróloga é que realmente flui melhor para quem tem Saturno ligado à parte de relacionamento no mapa, casar depois dos 30, porque você já se conhece melhor e você já conseguiu entender o que você quer da vida ali depois dos 30. Antes, você ainda está num processo. Tudo na vida de quem tem Saturno no mapa forte é mais lento, tá, gente? Então, é o que eu penso, tá bom? Mas enfim, esse é o retorno de Saturno e você deve saber aí quando que você vai estar passando por ele, ok? Quando a gente sabe das coisas, a gente fica mais preparado. Outro ponto bem interessante é o mapa de progressão, tá? Eu vou talvez fazer um vídeo só sobre progressão. Não é um tema fácil, não é simples, então eu não vou comentar muito aqui no canal. Só é um dos pontos que eu acho interessante a gente também acompanhar, né? A progressão do nosso mapa ao longo dos anos. Também os eclipses, né, gente? Quando tem eclipses ali em signos importantes no nosso mapa, eclipses lunares, eclipses solares que caem ali em lugares específicos do nosso mapa que ativam áreas mais nevrálgicas, digamos assim, do nosso mapa astral, também são importantes, também definem grandes coisas na nossa vida. Agora que eu já falei para vocês quais os instrumentos e os mecanismos que a gente tem para encontrar esses trânsitos, vamos falar dos trânsitos em si, né? Que é nada mais do que os aspectos entre os planetas. Os aspectos dos planetas com alguns pontos de destaque no nosso mapa. Então, primeiro, gente, anotem aí, tá? Trânsitos com os nossos planetas pessoais mais importantes, tá? Então, o Sol, a Lua, os pontos nevrálgicos, como eu já falei, os pontos base do nosso mapa, ascendente, fundo do céu, descendente e meio do céu, ou seja, casa 1, casa 4, casa 7 e casa 10. Qualquer trânsito ali com esses pontos vai mudar alguma coisa na tua vida, vai trazer ali alguma proposta interessante. Quando a gente tem planetas como Plutão, Netuno, Saturno, Júpiter, fazendo aspectos aos nossos planetas pessoais, Sol, Vênus, a Lua, geralmente alguma coisa ali pode acontecer em relação ao tema específico daquele planeta ou da casa na qual ele está no nosso mapa. Então, por exemplo, trânsitos de Netuno com o Sol geralmente falam da nossa espiritualidade, mudanças às vezes até da nossa religião, ou da maneira como a gente vê a espiritualidade, contato com aquilo que a gente não vê. Aspectos de Saturno com o Sol geralmente trazem algum tipo de limitação do nosso propósito. A gente às vezes fica um pouquinho, quando você está passando por um trânsito de Saturno, um aspecto de Saturno com o teu Sol, você pode ficar um pouco deprimido ou passar ali por um momento de descrença mesmo. Tudo isso para que você reavalie a tua visão de vida. Saturno tem esse propósito, mas não é confortável e gostoso passar por um trânsito de Saturno. Saturno muitas vezes traz um mal-estar, tá? Sabe aquele mal-estar da existência, né? O filósofo Jean-Paul Sartre tem um livro que se chama Náusea. É exatamente isso que Saturno traz pra gente quando a gente realmente tem que se deparar com a realidade, por exemplo, da própria morte, ou da doença, da miséria, né? Saturno traz isso. Quando ele faz contato, por exemplo, com Vênus no nosso mapa, que é justamente a parte da alegria, do prazer, da autoestima, dos relacionamentos, do amor, nossa... Trânsitos de Vênus com Saturno, quando você está ali com Vênus fazendo quadratura, conjunção, oposição com Saturno em um determinado momento da tua vida, você se sente a pior das criaturas. Enfim, é um processo. Saturno tem um jeitinho de ensinar a gente através da dor. Então não vou dizer que são trânsitos gostosos de você estar, mas são muito necessários. Quando você sai do outro lado, você vê que você aprendeu muita coisa. Já quando Júpiter transita por uma casa importante no nosso mapa, ou faz algum tipo de aspecto com o Sol, nossa, aí já é maravilhoso. Você tem a sensação de que você está crescendo, você está evoluindo, né? Se for com o Sol, você tem uma sensação de autoconhecimento, de que você está ganhando um conhecimento maior sobre você, que você está no caminho certo, você está seguindo no caminho certo na vida. Se Júpiter está fazendo aspecto com Vênus, a tua vida amorosa ganha um boom, né? Se Júpiter cai na casa 7, por exemplo, na Revolução Solar, pode ser que você desencalhe ou case, enfim.
Enfim, Júpiter traz ali uma potencialidade para tudo. Então, todas as áreas que Júpiter ele ativa, quando ele faz um aspecto importante com o nosso, em um trânsito com o nosso mapa, dá uma sensação de que as coisas estão andando, que as coisas estão evoluindo, né? Uma empolgação. Já quando a gente tem Plutão fazendo aspecto com o nosso Sol ou com planetas importantes, geralmente trânsitos de Plutão trazem muita transformação, tá, gente? E assim como Saturno, não são transformações fáceis. Por exemplo, quando Plutão está fazendo algum tipo de quadratura, conjunção com Vênus, geralmente a gente vivencia algum tipo de relacionamento que pode não ser gostoso, como eu falei, pode ser um relacionamento difícil. Você pode atrair uma pessoa plutoniana para sua vida, nesses termos assim, pessoas um pouco obsessivas, um pouco compulsivas, ou um tipo de relacionamento que vai te fazer ir lá embaixo, lá no fundo do poço, porque Plutão, ele vai querer, durante um trânsito de Plutão, ele vai querer ver do que você é feito, tá? Saturno ensina a gente a ser adulto, mas Plutão ensina a gente a ser agente. Se vocês conseguem entender o que eu quero dizer. Então, por exemplo, passar por um trânsito de Plutão com o Sol é uma experiência incrível, porque faz você, nossa, te traz lá de dentro. Quem é você? O que você quer? Sabe? Tem todo um processo com Plutão em trânsitos que é justamente testar a nossa resiliência, testar também a nossa capacidade de se reerguer. Quando a gente passa por trânsitos e aspectos com Plutão, é como se a gente realmente dissesse assim, poxa, eu saí vivo do outro lado, sabe? Então, com Vênus vai ser através de um relacionamento que vai vir para tua vida e às vezes pode ser um bom relacionamento, pode ser alguma coisa que vai te testar, né? E às vezes nem durar, mas que você vai entender algo mais sobre você depois desse relacionamento. Você vai se sentir mais forte em você depois desse relacionamento. Se for o Sol, como eu falei, vai ter a ver com a tua identidade, vai ter a ver talvez com o propósito, o que você quer da tua vida. Pode ser que isso mude depois de um trânsito de Plutão. Outro ponto que pode ser interessante é o Nó do Norte, tá? Que é um ponto aí do nosso mapa que está ligado com o nosso destino, com o caminho que a gente tem que seguir nessa vida. Eu sempre digo nos mapas astrais que eu faço, o Nó do Norte ele não faz parte da nossa personalidade, ele não fala absolutamente nada de quem a gente é, mas ele diz ali da estrada que a gente vai ter que caminhar. Então, não tem muito o que você fazer, tá bom? Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre o Nó do Norte aqui, porque tem muita curiosidade e dúvida em relação ao Nó do Norte. Mas ele é importante também quando a gente tem aspectos de Plutão, Netuno, Saturno com o Nó do Norte, alguma coisa importante acontece, tá, gente? Geralmente a tua vida muda, a direção que você está seguindo muda. Antes de fechar o vídeo, eu queria falar um pouquinho sobre descendente, ascendente e o meio do céu, tá? E o fundo do céu também. Quando a gente está passando por trânsitos importantes com o ascendente da gente, né, geralmente o que acontece é que você descobre coisas novas sobre você, você pode querer mudar a tua aparência, mudar o teu jeito. As coisas mudam, tá, gente? Por exemplo, se você está passando aí por algum trânsito de Plutão com o teu ascendente, ou na Revolução Solar você está com ascendente em Escorpião, pode ser que você queira mudar, você queira cortar o cabelo, pintar o cabelo, assumir uma outra persona, uma outra arquétipo, né? Uma outra imagem para você durante um certo tempo. A nossa aparência se torna muito importante quando o ascendente está sendo ativado. Pode ser que você de repente queira começar a fazer exercício, você nunca gostou, ou você começa a comer uma coisa que você nunca gostou e de repente você está gostando. Enfim, o ascendente mexe com essas coisas na gente, nessa área da nossa vida. E já o fundo do céu, que é a casa 4, quando a gente está passando por trânsitos importantes na casa 4, são questões de família. Você pode mudar de casa, você pode mudar de estado, de país, você pode ser mãe, ser pai, principalmente as mulheres, pode ser mãe, tá? E também se você está passando por algum trânsito com a Lua, Vênus também, que é o planeta da fertilidade, a meu ver. Casa 7, relacionamento, paixão, amor,
casamento. Não tem paixão não, paixão tá mais na casa 5, mas casamento é pontual. Quando você casa, a casa 7 está sendo ativada de alguma maneira, seja o signo que está na casa 7 ou o regente, tá? O regente é o planeta que rege aquele signo que está ali. Então, por exemplo, pra vocês entenderem, eu tenho casa 7 em Sagitário, meu descendente está em Sagitário, né? Quem rege Sagitário é o planeta Júpiter. Então, para mim, Júpiter é muito importante nas questões de amor, de relacionamento, de casamento, tá? Ele vai ditar ali muito de como é que vai ser isso para mim. Então, quando essa casa ela é ativada num trânsito, às vezes por vários planetas, a gente pode ver ali alguma coisa se formando, o casamento acontecendo, ou um relacionamento se tornando mais sério, mais compromissado. Ou quem sabe você conhecendo alguém realmente que vem aí com essa proposta para tua vida. O meio do céu, quando é ativado, é maravilhoso, tá, gente? A meu ver, os planetas que mais afetam o nosso meio do céu, quando fazem conjunção com ele, são planetas importantes, como eu falei no nosso mapa, o regente do mapa da gente. O Almuten é importante também saber, quando ele faz ali um aspecto com o meio do céu. E acredito que Plutão é um planeta importante, Saturno é um planeta importante. Não fica pedra sobre pedra. Quando o nosso meio do céu é ativado, você pode mudar de carreira, você pode mudar o rumo da sua vida, você pode finalmente fazer o trabalho criativo que você queria, abandonar deixar algo para trás e começar algo totalmente novo, porque o meio do céu não está só relacionado, gente, a casa 10, perdão, não está só relacionada à nossa profissão, mas está relacionado à nossa maneira criativa de nos expressar. É a nossa necessidade de reconhecimento pela nossa essência, pelo trabalho criativo que a gente faz. Então, a casa do trabalho mesmo é a casa 6. A casa 10, ela fala do nosso propósito de vida de uma maneira maior. Então, quando essa casa ela é ativada em um trânsito, ela muda muita coisa pra gente, tá bom? A nossa vida ali, a nossa visão do que a gente quer fazer, muda, dependendo do planeta. Por exemplo, Plutão, então, faz uma transformação completa na nossa visão de carreira. Urano também, quando Urano faz aspecto com o meio do céu, também tem uma proposta de mudança também muito forte. Você pode, de uma hora para outra, começar um trabalho, viajar para outro país e começar num trabalho totalmente diferente, enfim. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acho que já ficou mais longo do que o que eu queria. Foi só para deixar vocês com um gostinho aí de como que funciona essa questão dos trânsitos. Olhem aí, vejam o que está sendo ativado no mapa de vocês, o que está vindo, né? Como sempre falo, o que está vindo para a vida de vocês através dos trânsitos astrológicos, ok? Um beijo muito grande, a gente se vê no próximo vídeo.